Discovery na Escola. Neste episódio de Discovery na Escola, aprenda como os sistemas do corpo trabalham juntos para manter a saúde. Primeiro, no sistema motor, veja a interligação entre músculos e ossos e por que é importante manter a forma. Depois, assista a O Olho, Estrutura e Função. Observe como este pequeno órgão projeta imagens para o cérebro e aguarde as perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Pense nisto antes de assistir ao sistema motor. Pense no que você sabe sobre músculos e ossos. Enquanto assiste, preste atenção em como os músculos e os ossos interagem com outros sistemas do seu corpo. Pense em formas de melhorar sua saúde física, desenvolvendo e cuidando do seu sistema motor. Discovery na Escola apresenta o Sistema Motor. O corpo humano é uma máquina muito bem afinada. Todas as pessoas possuem o mesmo esquema de músculos e ossos. Mas podemos usá-los para desempenhar tarefas bastante diferentes. Com velocidade e força, controle perfeito e excelente equilíbrio, nossos corpos são milagres da evolução. Testemunhe o poder dos músculos e ossos. Bob Thatcher está prestes a dar um passo decisivo. Ele é uma esperança olímpica do remo e o exercício desta manhã é apenas parte de seu intenso programa de treinamento. Para entrar na equipe, Bob deve melhorar sua performance continuamente. Compreender como seu corpo funciona lhe dá a vantagem que ele precisa para vencer a competição. Em seu caso, conhecimento é o verdadeiro poder. Remar é uma vitrine para a máquina humana. As poderosas remadas de Bob se coordenam perfeitamente com seus músculos bem treinados. Uma câmera sensível ao calor revela os segredos internos do motor biológico que impulsiona o barco. Pistões musculares conectam alavancas de ossos que são pivotadas nas articulações e lubrificadas com lubrificantes naturais. Os músculos são movidos pelo açúcar dissolvido na corrente sanguínea. A energia humana é transferida para uma alavanca artificial. O remo de fibra de carbono gira sobre um pivô de aço. Com facilidade e eficiência, o suprimento de combustível interno de Bob é transformado na força da pá do remo que o impulsiona. Mas, para vencer, Bob deve aperfeiçoar cada aspecto do motor humano do barco. Coloque na boca, respire e sopre 3 vezes. Num laboratório de treinamento olímpico, Bob testa sua capacidade pulmonar. Ele precisa de um farto suprimento de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. Sopre com força, continue. E pronto. Sua capacidade pulmonar é impressionante. Ele consegue soprar quase 9 litros de ar em um só fôlego. Bob regula sua respiração com cuidado enquanto aquece. Exercícios moderados aumentam o fluxo sanguíneo pelo corpo. Os músculos acabam usando o oxigênio com mais eficácia. A energia que Bob usará já está de fato armazenada em seus tecidos como uma forma de açúcar chamada glicogênio. Conforme seus músculos queimam mais açúcar, seu sangue leva o calor extra para a pele para ser eliminado. Os minúsculos vasos sanguíneos em seu rosto se dilatam rapidamente para ajudar a esfriar o sangue.
Pare-se. É hora de testar o treinamento de Bob. Seu corpo está preparado, tanto na linha de partida na água quanto no treinamento a seco no laboratório. Horas de laboratório ensinaram a Bob como tirar o melhor de seu corpo. Ele treinou a corrida extenuante sob investigação intensa. Vai rápido. Bob deve usar suas reservas limitadas de energia com sabedoria. Apenas 1/4 da energia química de seu combustível muscular é transformado em energia útil. 3/4 são gastos como calor. O músculo humano tem um rendimento de 25%, o mesmo que o motor de um automóvel moderno, mas ninguém pode igualar os imensos recursos energéticos das máquinas. O gráfico de potência demonstra o que ocorre. Os primeiros pontos mostram a explosão inicial da energia de Bob, mas seus músculos não conseguem manter este ritmo por toda a corrida. Ele deve reduzir as remadas a uma velocidade menos frenética nos próximos minutos. Nesse ritmo mais lento, o motor humano é classificado em meio cavalo vapor. No auge do desempenho, pode chegar a 4,5 cavalos vapor. Seriam necessários 50 atletas como Bob para mover um carro comum. O treinamento intenso de Bob está levando seu corpo a novos níveis. Mas como qualquer máquina eficiente, o corpo humano precisa de uma estrutura sólida. Um feto de 9 semanas parece ter um número total de ossos, mas na verdade é uma estrutura de cartilagem resistente e flexível. Os verdadeiros ossos se formarão em volta dela mais tarde. Este engenhoso exemplar de evolução permite que o esqueleto do bebê suporte pancadas e seu crânio seja ligeiramente comprimido durante o parto. As placas do crânio não estarão totalmente ligadas por 18 meses, permitindo que o cérebro do bebê cresça até o tamanho normal. Os bebês nascem com 350 ossos, 150 a mais do que um adulto. A maioria deles se funde durante a infância e aos 25 anos, o adulto normal tem 206. Isto nos dá menos ossos, porém mais fortes para a vida adulta. Os ossos estão entre as criações mais perfeitas da natureza. Eles são leves, mas incrivelmente fortes. A cada quilo eles podem suportar 4 vezes o peso contido no concreto armado. Sob a camada muscular, os ossos moldam nossos corpos. Eles nos apoiam e dão sustentação aos nossos músculos. Nosso esqueleto pesa cerca de 13 quilos. Isto representa menos de 20% do peso do nosso corpo. A forma de cada osso é altamente específica, mas a estrutura complexa dos membros os torna bastante flexíveis e versáteis. Os braços são sustentados por uma estrutura óssea através dos ombros, que está apenas ligada de forma livre ao resto do esqueleto. As omoplatas não estão ligadas à caixa torácica embaixo delas, dando aos braços uma ampla variedade de movimentos. Dentro dos ossos há um mundo misterioso. 1/3 do peso de um osso é feito de tecido vivo ligado por uma rede microscópica de vasos sanguíneos e nervos.
O centro de alguns ossos é preenchido com medula, que fabrica as células sanguíneas. Esta arquitetura microscópica encontra-se dentro de muitos de nossos ossos. Sua estrutura aberta combina força com leveza. Os ossos não são permanentes. Os minerais que constituem a parte dura do osso, cálcio e fósforo, se dissolvem aos poucos e são absorvidos pela corrente sanguínea. O novo osso é construído dos minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos que viajam pelos minúsculos canais do osso. Por isso, nosso esqueleto é substituído a cada 2 anos. Os cristais do novo osso são postos em camadas para dar força, semelhante à construção da fibra de carbono em um remo. Assim como o remo, as alavancas ósseas do corpo humano devem funcionar contra um pivô ou uma articulação. De todas as articulações do corpo humano, o joelho é a mais complexa. Ele deve flexionar enquanto carrega cargas pesadas. A rótula permite que os músculos tracionem com força em volta da articulação inclinada. Para manter a fricção a um nível mínimo, os ossos são separados por uma almofada macia. Ela está cheia de um lubrificante doce natural chamado líquido sinovial. Sem as juntas bem lubrificadas, nossos corpos se moveriam rigidamente como robôs. Articulações e ossos trabalham juntos para ampliar o movimento dos nossos músculos. O ponto pivô do cotovelo aumenta o movimento do músculo bíceps no braço. Este amplo balanço de mão exige apenas uma contração de 2 centímetros do bíceps. Mas a mão humana talvez seja a parte mais incrível da bioengenharia. Ela nos distingue da maioria do reino animal. O polegar fica de frente para as pontas dos dedos, permitindo que se segure de maneira forte, mas sensível. Os 3 dedos mais longos são controlados por músculos no antebraço. Sua força é transmitida por longos tendões. Os frágeis ossos do dedo são feitos para trabalho delicado e não força, e as articulações também são refinadas. Por outro lado, a forte espinha dorsal tem o peso da parte superior do corpo para apoiar. Ela também serve de proteção para a medula espinhal, a supervia de nervos que leva mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. Tem 31 pares de nervos se acomodam na medula espinhal. Em direção à base da espinha dorsal há um feixe de nervos separados chamado cauda equina. A parte final da espinha dorsal, o cóccix, não possui nervos. É o vestígio evolutivo de uma cauda. Estas não são as costas de um dinossauro. Na verdade, é uma coluna humana. Essas protuberâncias ancoram os músculos que mantêm a espinha dorsal unida. Os 24 ossos individuais, as vértebras, são separados por discos que absorvem o impacto. O peso do nosso corpo comprime os discos quando ficamos de pé. Nós encolhemos uma fração de 2 centímetros durante o dia, mas recuperamos durante o sono. Nossa estrutura óssea é apoiada por nossas pernas, os ossos mais fortes do corpo. Eles podem apoiar até 1 tonelada de peso. Os ossos do pé são uma duplicata exata dos ossos da mão, mas moldados para diferentes objetivos. Dedos robustos dão flexibilidade. Ossos arqueados distribuem o peso do corpo que é transmitido através do forte osso do calcanhar.
O esqueleto também dá proteção para o coração, os pulmões e outros órgãos vulneráveis dentro do corpo. As costelas ajudam a distribuir a carga. O crânio é projetado como um capacete para proteger o cérebro, mas às vezes encontra um adversário à altura. Privados de comandos conscientes, os músculos do corpo cedem. Mas nem tudo se fecha. A parte inferior do cérebro e a medula espinhal continuam enviando mensagens aos músculos que funcionam sem controle consciente, movimentando a respiração e o batimento cardíaco. Até mesmo os grandes atletas devem contar com a capacidade de seus músculos involuntários. Durante o treinamento, o coração de Bob acelera até 2 vezes o ritmo normal. Seu sangue deve levar mais oxigênio para alimentar seus músculos estirados. Conforme seu combustível glicogênio é consumido, os músculos produzem dióxido de carbono. O sangue o leva de volta aos pulmões para ser expirado. O calor é outro refúgio que deve ser eliminado do corpo. A temperatura de Bob é controlada pelo suor e pela radiação de sua pele. O treinamento intensivo permite que ele recorra de forma mais eficaz às reservas de energia armazenadas no corpo. Deixar seu corpo em forma para competir contra o mundo levou anos de dedicação. Enquanto outros tipos de máquinas aos poucos se cansam, a máquina humana pode melhorar com o uso. O exercício faz com que os músculos aumentem em força, vigor e tamanho. Ramsford trabalhou tanto quanto Bob para desenvolver seu corpo. Ele treina só para ter força e pode levantar 2 vezes o seu peso. Mesmo no ser humano comum, os músculos suportam quase a metade do peso do corpo. A forma externa de nossos corpos é definida pelos músculos sob a pele. O corpo humano contém 656 músculos diferentes, cerca de 3 músculos para cada osso. Nem todos nós parecemos com Ramsford, mas todos temos o mesmo número de células musculares. Esse número é determinado antes de nascermos. O músculo é feito principalmente de proteína. Para melhorar seu físico, você precisa de uma dieta rica em proteína e um programa de treinamento com pesos. Ramsford herdou o tipo de músculos que podem ser transformados em um corpo assim. Para feitos de equilíbrio e agilidade, é melhor herdar músculos longilíneos de resposta mais rápida. O exercício também fortalece e condiciona esses músculos. Ele também melhora a coordenação entre os músculos e os sentidos da visão, tato e equilíbrio. Às vezes, os músculos protuberantes podem ser desvantagem. Os músculos podem produzir 18 kg de força para cada 6 centímetros quadrados. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se unir, eles poderiam levantar um peso de 25 toneladas. Fora da esfera dos músculos voluntários, há outros 2 tipos. O primeiro é o músculo cardíaco. Ele é bem semelhante ao músculo voluntário, mas não pode ser controlado conscientemente. O segundo tipo são os músculos lisos, que revestem os intestinos e vasos sanguíneos. Eles também estão fora do nosso controle consciente.
Todos os músculos recebem instruções do sistema nervoso. Ele envia sinais elétricos pela medula espinhal a cada nervo dentro dos músculos. Sob a pele, o músculo é feito de milhares ou até milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um choque elétrico para a superfície da célula. O impulso elétrico faz as minúsculas fibras dentro da célula se contraírem ritmicamente. Quando elas se contraem, o músculo diminui para 2/3 de sua extensão original. Ele está preso no lugar por tendões que o fixam ao osso. Para o trabalho leve, o sistema nervoso estimula apenas uma fração de células em cada músculo. Se for necessária mais força, ele recruta mais células e as estimula com maior frequência. A potência de um músculo vem da atração química entre proteínas diferentes dentro da fibra microscópica. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio no músculo e traz provisões revigorantes do combustível glicogênio. Quando um músculo está trabalhando, a pele acima dele aquece vários graus. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. No laboratório, Bob se prepara para a arrancada final. Será que seus músculos estão prontos para levá-lo ao limite? Ele aumenta o ritmo das remadas, enche os pulmões até a capacidade máxima, mas eles não conseguem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos incansáveis. Para vencer, ele precisa de uma dose extra de energia. Seus músculos podem produzir energia sem oxigênio, mas há um preço a pagar. Um refúgio chamado ácido láctico forma-se em seus músculos, causando dor e cansaço. Faltam 15 segundos. Está em 36. A produção de força de Bob atinge a meta conforme ele se aproxima da linha. Desacelerar. Apesar da dor, ele fez um tempo excelente. Está um passo mais perto de seu sonho olímpico. A maioria de nós não leva o corpo ao limite. Mas forçar as fronteiras nos dá uma visão irresistível dos mistérios da máquina humana. Agora que você assistiu ao sistema motor, fale sobre isto. Explique como os músculos e ossos interagem. Como eles se auxiliam. Que mudanças músculo-esqueléticas ocorrem no corpo quando uma pessoa fica mais ou menos ativa fisicamente. Por que o exercício é importante para manter músculos e ossos saudáveis? Agora tente isto. Doenças como a distrofia muscular, cardiopatias e tendinites atacam o sistema muscular. Pesquise uma ou duas dessas doenças e os tratamentos disponíveis.
Pense nisto antes de assistir a O Olho, Estrutura e Função. O que você sabe sobre a estrutura e a função do olho? Enquanto assiste, pense como o olho percebe a forma, a cor, a distância e o tamanho de um objeto. Procure exemplos de como o olho interage com outros sistemas do corpo. Discovery na Escola apresenta O Olho, Estrutura e Função. Ele é mais sensível que qualquer câmera. É tão pessoal quanto uma impressão digital. Ele pode trair seus segredos emocionais e seu revestimento faz parte do cérebro. Este incrível órgão não só vê, como também compreende o mundo à nossa volta. Dê uma olhada detalhada na visão através dos olhos de uma artista. O olho, estrutura e função. Todas as manhãs, os raios de sol invadem o nosso mundo, inundando-o de luz. Como a maioria dos seres vivos, temos olhos evoluídos para usar esta luz para nos ajudar a entender o que nos cerca. Quando olhamos uma cena ou um objeto, por mais confuso ou complicado que seja, somos capazes de interpretar rapidamente. Estamos vendo 4 objetos aqui, um em cada canto da imagem? É claro que não. Evidentemente, é um rosto humano por trás de uma vidraça. Caroline, nossa artista, usará esta habilidade quando começar a pintar. Mas Guy, que faz filmes de arte, deve usar uma câmera. E a câmera não tem discernimento. Só pode captar a imagem. Achamos que vemos imagens como uma câmera, mas nossos olhos e cérebro estão fazendo algo muito mais complicado. A câmera grava cada pequeno detalhe, inclusive todas as nuances de luz, mas o olho humano se concentra apenas no que é importante. Por exemplo, a cor de uma laranja parece ser sempre a mesma. Na verdade, nossos olhos e cérebro identificam a cor laranja em condições diferentes de iluminação. Nós reconhecemos uma banana parte por sua cor e parte por sua forma. Se quisermos desenhar uma bandeja de frutas, buscamos contornos, formas, texturas e sombras. Primeiro observamos e depois analisamos uma cena em todas essas características. Uma câmera não pode fazer nada disso. Enquanto Guy faz seu vídeo sobre a artista trabalhando, sua câmera simplesmente passa a imagem para uma fita e para este aparelho de televisão, deixando para os nossos olhos a análise final. Como artista experiente, Caroline tem jeito para uma boa composição. Seu cérebro e olhos sempre trabalham em uníssono para ver e interpretar o mundo. E nossos olhos dão aos outros o caminho para nosso cérebro e personalidade. Quando eles nos veem, nossos olhos são a janela para nossa inteligência, nossa consciência. Alguns dizem até para nossa alma. Eles certamente revelam o foco de atenção de Caroline. Mas também podemos dizer se ela está cansada ou preocupada. Eles sinalizam nossas emoções de alegria, raiva ou sofrimento. Há algo errado? Bem, não muito neste caso. Apenas seu pai tentando ajudar na cozinha. Temos que almoçar. Contra irritações ou invasões, nossos olhos têm sucessivas linhas de defesa. As pálpebras piscam para fechar os olhos, ou os cílios podem bloquear a poeira antes de ela entrar. Se algo do mundo exterior passar, a próxima defesa é a água para lavar. Nossos olhos produzem um contínuo filete de lágrimas,
Elas vêm das glândulas do alto do canto externo da pálpebra e flutuam continuamente pelo olho, banhando-o em uma camada aquosa. Minúsculas glândulas ao longo da pálpebra inferior produzem óleo. Esse óleo separa a água do ar externo para formar um filme transparente, macio e contínuo. Ele protege toda a superfície do olho exposta. Este é o filme lacrimal surgindo da pálpebra. A água também contém um bactericida para ajudar a prevenir infecções. Nossas lágrimas raramente transbordam. Em vez disso, este minúsculo rio remove as células mortas e a poeira, até pelos minúsculos, em direção ao canto interno do olho, onde é drenado por um furo. Esse tubo leva todos os detritos para o nariz. Nós piscamos tantas vezes que nossos olhos ficam fechados por quase meia hora por dia. Caroline, satisfeita com seu desenho, passará agora para os olhos. E sua incidência de piscadelas muda em cada estágio de sua tarefa. Conforme se concentra, ela pisca menos. Cada olho é um globo de 25 milímetros que pesa 7 gramas. Ele gira e vira com uma combinação de 6 músculos. Há até um par que pode torcê-lo só um pouco. O processo complexo da visão começa aqui. A luz entra no olho através de uma janela transparente no globo ocular, a córnea. Sua superfície saliente envia a luz para um foco dentro do olho. A córnea é estruturada como o para-brisa laminado de um carro. É formada por 3 camadas principais e, embora haja vários sensores de dor para nos lembrar de cuidarmos bem da córnea, sua região elástica central é resistente. E ela apoia uma camada cheia de vida que tem apenas 5 células de espessura. Esta se renova constantemente. Novas células crescem de dentro e, em uma semana, elas atingem a superfície externa. Aqui, as células mais velhas se soltam e, ainda vivas, são descartadas pelo nosso eterno fluxo de lágrimas. Para focalizar nitidamente, a superfície externa da córnea deve estar totalmente lisa. Para corrigir qualquer pequena irregularidade na camada externa de células, o filme de superfície oleosa garante um acabamento liso. Minúsculos vasos sanguíneos suprem o branco de nossos olhos de oxigênio e alimento, mas param de repente na extremidade da córnea. Além disso, temos uma janela clara para o mundo exterior. Atrás da córnea, encontramos a parte mais especial do olho, a íris. Batizada em homenagem à deusa do arco-íris, a íris é um rico arsenal de cor e textura. As cores são herdadas, mas como não afetam o funcionamento do olho, os detalhes finais podem variar muito. É uma marca da sua identidade com padrões de linhas e manchas que são tão únicas e pessoais quanto uma impressão digital. Sob o microscópio, a íris é uma obra de arte moderna. Fibras conectivas brancas ligam as células coloridas a músculos minúsculos que regulam a pupila. Isto pode refletir as emoções. Quando se está apaixonado, a pupila preta pode ficar imensa. Mas ela também serve para um propósito mais prático. Ela fica maior quando está escuro e menor quando estamos expostos à claridade. Olhe através de uma pupila ampliada e apenas parte da visão está nítida. Acenda a luz e, quando a pupila encolher, novas partes da imagem parecem agora vividamente em foco. A íris é cercada por um fluido aquoso transparente. Ele flui o tempo todo.
reabastecido a cada 4 horas pelas glândulas atrás da íris para nutrir partes do olho que não têm suprimento direto de sangue. Ele flui em direção à pupila para lavar o interior da córnea, e atrás da íris ele lava outra lente saliente. Vista de dentro do olho olhando para fora, esta segunda lente ligeiramente amarela é apoiada por fibras, como o raio de uma roda, e toda a lente é cercada por um anel de músculo. E esse músculo pode comprimir e mudar de forma, aprimorando seu foco. Infelizmente, a estrutura não é perfeita. Conforme envelhecemos, as células no fundo da lente começam a morrer asfixiadas por camadas mortas e inflexíveis. A lente endurece. Depois dos 45 anos, a maioria das pessoas acha difícil focalizar objetos próximos. Como vai? Tome um pouco de chá. Obrigada. O que vem agora? Eu só vou colocar as sombras aqui para dar um pouco de forma. O que usa para isso? Tinta cinza e roxa. O pai de Caroline já tem mais de 45. Deixe-me pôr os óculos. Aqui diz violeta. Isso mesmo, sombra azul. Eu também posso ver a imagem melhor agora. Assim como o líquido no copo desvia a luz, os olhos de Caroline cheios de fluido fazem o mesmo. Quando ela olha para um objeto, a luz se desvia na frente do olho e depois passa por uma geleia natural transparente para focalizar na retina. Enquanto ela trabalha na pintura, ela não percebe um estranho fenômeno. A ótica de seu olho virou a imagem de cabeça para baixo na retina. Cabe ao cérebro virá-la de volta à posição normal. A retina cobre 2/3 do interior do globo ocular. Aqui, atrás dos olhos, células específicas absorvem a luz e transformam o que vemos em um fluxo de sinais elétricos. Mas quando examinamos o corte transversal da retina, parece que alguém cometeu um erro maluco com os circuitos. A luz tem de viajar por uma densa parede de células nervosas antes de chegar aos detectores. Eles são as células que fazem a diferença entre visão e cegueira. Temos mais receptores de luz do que a população inteira dos Estados Unidos, tudo no espaço de 2 selos postais. Há 2 tipos de receptores embaralhados na retina. A maioria de células longas, os bastonetes, que enxergam bem na luz fraca, mas detectam imagens apenas em preto e branco. A célula pontuda é chamada de cone. Ela registra a cor, mas funciona melhor na luz brilhante. No centro da retina há uma região escura. No meio, o microscópio revela uma cratera. Este minúsculo fosso é formado exclusivamente de células cônicas e a parede de células nervosas que as cobre é mais fina. Aqui no fosso, a luz penetra na retina com mais facilidade e os cones no fundo podem detectar os pequenos detalhes de uma cena. Sem pensar nisso, Caroline mantém o pincel perto do centro de sua visão para que sua imagem caia no fosso cheio de células cônicas. Assim, sua visão é mais nítida no centro e um pouco difusa nas extremidades. O centro sensível da retina é facilmente danificado. A intensa energia concentrada do sol poderia queimar essas células. Mas a visão se desenvolveu para usar a luz do sol e para vê-lo com todas as cores do arco-íris. O que vemos é a luz refletida. De um limão, apenas a luz amarela é refletida de volta para os cones dos nossos olhos, por isso a fruta parece ser amarela. O olho humano pode distinguir milhares de cores, mas temos apenas 3 tipos distintos de cones para cobrir todas elas. Um é sensível a toda uma gama de cores, inclusive o vermelho. O segundo tipo se concentra no verde, enquanto o terceiro favorece o azul.
Assim como as 3 cores básicas podem ser misturadas para produzir quase uma ilimitada gama de cores, as células nervosas na retina misturam os sinais dos 3 tipos de cones para dar a ilusão de outras cores. É somente no centro da retina que existem tantos cones. Saindo em direção à extremidade da retina, os detectores de luz fraca, os bastonetes, assumem. No corte transversal, os cones espessos são de longe excedidos em número pelos bastonetes daltônicos. Por isso, a extremidade de nossa visão não só é embaçada, como também tem pouca cor. Toda a visão depende das reações químicas dentro dos bastonetes e cones. A mais importante ocorre quando a luz cai em uma molécula violácea dentro das células, denominada rodopsina. Ela absorve a energia da luz e descolore, semelhante a quando a luz expõe o filme na câmera. O olho pula de lugar em lugar, ajudando a impedir que as células fiquem superexpostas, e ao contrário do filme, a rodopsina pode ser reciclada e usada várias vezes. O olho nunca se fixa por muito tempo em um único ponto. Talvez seja por isso que a técnica de cinema de cortar de uma cena para outra funcione tão bem. Ela imita o que os olhos fazem na vida real. Mas o que a câmera faz tão fácil, passear em velocidade constante pela cena, é praticamente impossível para o olho humano. Em vez disso, ele deve fixar e analisar uma série de pontos ao longo da linha. Mas se focaliza um objeto em movimento, como o pincel, o olho segue facilmente. Dentro do olho, bastonetes e cones transformam o que vemos em sinais elétricos que fluem por uma rede de nervos, mas todos esses nervos são mais do que apenas fios que levam mensagens para o cérebro. Assim como um grande complexo de computadores, eles analisam os sinais para determinar onde estão as linhas e contornos do que vemos. Toda a retina, na verdade, faz parte do cérebro. E está ligada ao resto do cérebro aqui, onde um emaranhado de vasos sanguíneos se precipita com um espesso feixe de fibras dentro do nervo óptico. O nervo óptico tem 1 milhão de fibras de espessura, mas agora, olha atrás onde a retina encontra o nervo óptico. Para abrir caminho para todas essas fibras, a camada de bastonetes e cones cessa subitamente. Por isso, este pequeno círculo na retina é cego e deixa uma mancha vazia em nossa visão do mundo, que Caroline está prestes a descobrir. Feche um olho, olhe para um dedo e mexa o outro em direção a ele pela lateral. Há um lugar onde a ponta desaparece. A imagem está caindo no ponto cego. Nós não o vemos assim por causa de uma função especial do nosso cérebro, que, como um programa inteligente de computador, está sempre adivinhando o que está nesse ponto e preenchendo. Outros programas no cérebro ajudam a avaliar velocidade e distância. Como qualquer animal que caça, temos olhos evoluídos na frente da cabeça. Aqui, os olhos de Caroline se voltam para dentro em um grau que revela para ela como está perto desse pincel. As distâncias nesta pintura são uma ilusão. Ela é plana, mas nossos olhos podem enxergar 3 dimensões. A câmera revela como. Quando ela se move de lado a lado, capta diferentes pontos de vista, da direita e da esquerda. Nossos olhos também dão 2 imagens ao cérebro, mas este tem um programa para combiná-las. Em vez dessa mistura, achamos que vemos apenas uma imagem em 3 dimensões. Por isso, Caroline pode direcionar seus olhos e sua atenção completa para a pintura. Os sinais elétricos que ativam esses programas detectam seus intrincados caminhos do olho até a parte de trás do cérebro, onde percebemos a visão.
Mas como os sinais se separam e recombinam, fica cada vez menos parecida com a imagem que ela pensa que vê. O cérebro decompõe os componentes da cena. Ela vê as formas complexas, as cores sutis, e também deve ver e guiar o movimento de sua mão em resposta a elas. Uma parte de seu cérebro analisa a visão e escolhe linhas e contornos. Os sinais seguem para uma segunda região, que interpreta a cor. E, mais uma vez, detecta movimento a cada estágio, compreendendo cada vez mais o mundo em volta dela. Com tanta complexidade, o cérebro é fácil de enganar. E isto, obviamente, é um triângulo branco com 3 lados iguais. Não, de fato não há triângulo. É apenas uma ilusão de ótica. E veja do ponto de vista de Caroline. Os lados nem são iguais. Isto é um vaso ou 2 faces? Vemos uma ilusão de ótica quando há mais de uma forma para o cérebro interpretar o que vê. Mas esses momentos de confusão são um pequeno preço a pagar por todas as vezes que o cérebro acerta. Aqui, a câmera apenas registra uma imagem branca mudando de posição e tamanho. Nosso cérebro vê um cavalo em direção a nós. Nosso computador embutido no cérebro faz com que as cores fiquem sempre as mesmas, mesmo que a iluminação mude de repente. A câmera enfatiza as mudanças reais, enquanto o olho e o cérebro insistem que uma laranja é sempre uma laranja. Nós vimos que a percepção visual envolve sinais elétricos passando por partes muito diferentes do cérebro. Nós registramos cor e luminosidade. Nós detectamos movimento, identificamos formas e medimos distância, velocidade e tamanho. Nós vemos em 3 dimensões, quando a retina capta imagens em 2. O cérebro preenche o ponto cego e limpa a imagem. Em pouco mais de uma piscada de olho, ele cria o que pensamos ver. Está pronto? E nossa artista sabe com certeza absoluta quando termina de criar sua ilusão das frutas. Ao contrário da lente da câmera, nossos olhos veem um mundo dinâmico à nossa volta através de um filtro de aprendizagem, discernimento, conhecimento, memória e experiência. Dizem que a câmera nunca mente, mas talvez o olho sim. Ficou bom. Vamos pegar um pouco de ar. Ele nos diz a maior parte do que precisamos saber sobre o mundo à nossa volta. Descendo. Mas talvez a maior parte da visão seja ilusão. Agora que você assistiu a O Olho, Estrutura e Função, fale sobre isto. Descreva como o olho transmite uma imagem para o cérebro. De que forma o olho depende dos outros sistemas do corpo? Compare o processo de visão com uma câmera. Em que elas se assemelham e diferem. Agora tente isto. Observe alguém lendo um livro. Observe os movimentos do olho de uma pessoa e se sua pupila dilata. Relacione essas observações com o que você sabe sobre a estrutura e a função do olho. Versão brasileira Sincrovídeo.